né? Não sei se vocês estão lembrados. A gente falou um pouco de acústica, né? Então, vimos lá as simulações no FET, aí vimos como que funciona o ouvido, né? Vimos que o som, ele é uma onda mecânica, ou seja, ele precisa de um meio para se propagar, normalmente o ar, e aí ele vai vibrando as moléculas aí do ar até chegar nos nossos ouvidos. Aí a gente vê as características, né? O timbre que diferencia um instrumento, uma voz, se o som é agudo, se é grave, né? De acordo com a frequência desse som, a intensidade, que seria o volume do som, né? O maior a onda, maior o volume. Vimos a velocidade de propagação, né? Que o som se propaga mais rápido em meios sólidos ou líquidos, né? Onde as moléculas estão mais próximas. O eco, que seria a reflexão do som, e aí fechamos, né? Falando do desafio lá do trovão, né? De como calcular o barulho de um trovão. E do telefone sem fio, né? Que funciona bem porque o som vai vibrar aí essa cordinha, esse barbante, que é um sólido e acaba sendo até melhor do que passar pelo ar, que é um gás. Então as moléculas estão mais juntas, é mais a velocidade de propagação pode ser maior. Beleza? Se vocês tiverem dúvida também, galera, de qualquer aula que a gente já passou, pode perguntar, pode falar que a gente volta nela, beleza? Não tem nenhum problema. E aí, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre luz, algo tão presente nas nossas vidas, porém tão confuso, eu diria, a parte teórica, né? E aí, para vocês, o que que é a luz? Alguém arriscaria? Vocês conseguem pensar em como definir a luz? Se seu irmãozinho mais novo te pergunta o que que é luz, o que que você responderia? É o que sai da lâmpada? E aí? É, Essa discussão do que é luz, né, como é luz, ela é uma discussão muito extensa, assim, desde de antes de física se chamar de física, né, de ser a tal das ciências naturais, quando era tudo junto com filosofia e tudo mais, a gente já discutia o que era luz. Então, algumas hipóteses aí, né, que pensadores, né, levantaram ao longo dos anos sobre o que é luz. Então, o Pitágoras acreditava que a luz sai pelos nossos olhos e toca os objetos. Então, que a gente produziria luz a partir dos nossos olhos, o que faz bastante sentido, porque se você fecha o olho, você não tem mais a ideia de luz, né? Platão, que veio um pouquinho depois aí do Pitágoras, já falou diferente. Falou que a luz sai tanto dos nossos olhos e também é emitida ou refletida pelos objetos. E quando essas duas luzes se encontram, que possibilitam a visão. Ou seja, quando a luz que sai do nosso olho e a que sai do objeto se encontram, que a gente consegue ver. Um pouco depois veio o Aristóteles. Aristóteles já falou que não, que a luz vem dos objetos e entra no nosso olho, e não que ela sai do nosso olho. O que hoje a gente aceita muito mais, né? A gente sabe que o nosso olho não produz luz. Então, na Grécia Antiga, haviam duas concepções principais aí para a natureza da luz. O Pitágoras e o Platão acreditavam que a luz é formada por pequenas partículas, por pequenos sólidos, beleza? É, Lembrando quando eu falo pitagórica e platônica, né? Pitágoras, Platão, não é só eles, mas todos os alunos deles. Isso é toda uma escola de pensamento, beleza? Então, é um pensamento que durou aí. E o Aristóteles, a escola aristotélica, acreditava que a luz é uma manifestação do meio existente entre objetos e olhos. Seria mais ou menos aí forçando a barra para o lado do Aristóteles uma onda, né? Seria essa interação. Então, muitos filósofos, como Platão e Aristóteles, acreditavam que a matéria era constituída por quatro elementos, que seriam os grandes alquimistas, né? Terra, ar, água e fogo. Para Platão, então, a luz seria formada por partículas de fogo, porque eles viam que quando você taca fogo em alguma coisa, isso aí ilumina, né? Isso aí clareia. Então, a gente acreditava que a luz era formada por partículas de fogo. Porém, nem todo mundo concordava com essa teoria dos quatro elementos.
Para alguns, a matéria era formada pela mesma coisa, né, pelo mesmo conteúdo básico, que seriam os átomos, e aí eles são chamados dos filósofos atomistas. Leucipo e Demócrito entendiam a luz como uma espécie de matéria emitida, a qual chamavam de simulacro. Então, como se, sei lá, a fonte de luz, o sol, uma lâmpada, qualquer coisa, tivesse tacando aí bolinhas de tênis, beleza? Pequenos pacotinhos de luz. O Euclides, né, da geometria euclidiana, ele era um matemático grego também, é discípulo de Aristóteles, e diz que para a gente estudar a luz, a gente vai definir raios luminosos, atribuindo algumas características que os conduziriam a conclusões utilizadas com sucesso hoje. Então a ideia era parar um pouco de se importar com o que é luz, com como que se dá a natureza da luz, e se importar mais com como a luz age no nosso mundo, qual caminho a luz toma, o que acontece com a luz quando chega no nosso olho, quando bate um objeto, quando bate um objeto que absorve essa luz, por exemplo, beleza? Então, todo esse debate, ele não se fechou rapidamente. O Newton, que a gente estudou bastante, né? Já aqui, ó, a gente está falando de 400 anos antes de Cristo. Agora, falando de Newton, que é 1.600, 1.500 anos depois de Cristo. Então, 1.800 anos depois, quase 2.000 anos depois, Newton estudou muito a luz, postulou, né, muitas coisas sobre a luz, porém, ele ainda não fechou a ideia completa. Acreditava-se que a luz é uma onda, e aí, com o avanço da mecânica quântica, isso aí lá em 1900, que veio as teorias do Einstein e tudo mais, que a galera pensou na natureza da luz também como uma partícula. Eu vou discutir isso mais no fim da aula com vocês. Hoje a gente entende a luz como uma dualidade. Ela se comporta como onda, mas também tem um comportamento de partícula. Então ela seria o jeito mais atual da gente entender a luz, uma onda composta por pequenos pacotinhos de energia, que a gente vai chamar eles de fóton, que seria tipo a partícula da luz, porém essa partícula ela não tem massa. Então é muito diferente o jeito que ela vai interagir com o mundo de todas as outras partículas que têm massa. Ela não tem massa, ela não sente efeito da gravidade, ela não cai, beleza? Então, tem diversos outros efeitos que isso vai implicar. Então, a gente vai entender a luz como sendo um agente físico, ou seja, uma coisa da natureza, capaz de sensibilizar a nossa retina e nos dar essa sensação de visão. Então, tudo que a gente enxerga é luz. A luz é o que faz com que a gente tenha essa ideia de visão aí. Deixa eu pôr esse videozinho para vocês. Ele é bem legal. Vamos ver se ele ainda funciona. Deixa eu abaixar o som, eu vou comentando também. Ou quando um sino toca, o som que ouvimos não é produzido por esses objetos diretamente, mas por suas vibrações. Essas vibrações produzem ondas sonoras que se deslocam pelo ar até nossos ouvidos. Nos ouvidos, elas se transformam nas sensações de som que estamos acostumados a ouvir. Quando um alto-falante é ativado, os movimentos das suas membranas são transmitidos para as moléculas de ar que estão em contato com ele. Elas se movem e provocam uma espécie de reação em cadeia, na qual deslocam as moléculas que estão à sua volta. Assim, formam-se ondas sonoras que são transmitidas em todas as direções. Quanto mais rápidas forem as vibrações, mais alto é o som. Em outras palavras, adquire maior intensidade. A altura e o diapasão de qualquer som são, portanto, suas principais características. O som depende da frequência da vibração. Se a frequência for baixa, o som é grave. A frequência do som é medida em hertz. Os seres humanos são capazes de ouvir uma vasta gama de sons
e vão de 20 a 20 mil hertz aproximadamente. O zumbido de uma abelha tem cerca de 30 hertz, enquanto o de um mosquito possui cerca de 18 mil. Alguns animais são capazes de ouvir sons inaudíveis para os ouvidos humanos. Golfinhos e morcegos, por exemplo, podem escutar ultrassons de até 200 mil hertz. Sons não podem ser transmitidos através do vácuo, devido à ausência de moléculas de ar para vibrar e propagar o som. Sempre que o som tiver um meio que o conduza, ele se desloca em linha reta, do mesmo modo que qualquer onda de energia. Da mesma maneira, o som ricocheteia e é refletido por obstáculos tais como paredes, por exemplo, que atravessa aberturas como janelas. Depois, o som se espalha em todas as direções, fato que pode nos dar a impressão de que a fonte de som provém de aberturas. O ouvido humano, porém, é tão preciso e, apesar da diferença sutil entre ouvir um som primeiro por um ouvido e em seguida pelo outro, somos capazes de determinar com exatidão de onde determinado som provém. Nosso ouvido é capaz de distinguir uma grande variedade de sons ao mesmo tempo. Em uma festa, por exemplo, somos capazes de distinguir o que a pessoa que está à nossa frente está dizendo, porque nosso cérebro seleciona os sons que nos interessam e reduz a intensidade de outros sons periféricos. A estrutura do ouvido. Nosso ouvido é um órgão que foi projetado especialmente para captar ondas sonoras do modo mais eficiente possível. Ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando estamos dormindo. Sua estrutura é, ao mesmo tempo, complicada e delicada. Por isso, ele é protegido pelos ossos de nossos crânios. Ele é constituído de 3 partes principais: o ouvido externo, o ouvido médio ou cavidade do tímpano e o ouvido interno. A tarefa dos nossos ouvidos é a de localizar e captar sons que depois são conduzidos ao canal de audição, que tem cerca de 2,5 cm de comprimento. Nesse canal, o ar é aquecido, atingindo a mesma temperatura do nosso corpo. O ouvido é forrado de pelos e glândulas que segregam cera, que tem a função de atrair partículas de bactérias que podem ser danosas. Uma onda de som que é detectada por um ouvido atravessa o canal auditivo e atinge o tímpano, membrana que tem a espessura de uma folha de papel, fazendo vibrar. Essas vibrações são em seguida transmitidas para os 3 pequenos ossos que estão no interior do ouvido médio: martelo, bigorna e estribo. Esses ossos, que são os menores do corpo humano, ligam o ouvido externo ao interno e fazem isto com extrema eficiência. Estes ossículos do ouvido ampliam as ondas de som até cerca de 20 vezes, para auxiliar o ouvido interno a desempenhar sua tarefa. Nosso ouvido médio é ligado ao ouvido externo pelo tubo de Eustáquio, que liga a nossa garganta ao nariz. Este tubo faz com que exista a mesma pressão dos 2 lados do tímpano. O ouvido interno é um sistema complexo de canais ósseos e tubos com líquido semelhante à concha de um caracol. É nesse local que as ondas de som são transformadas em estímulos nervosos. A vibração desses pequenos ossos do interior do ouvido médio agita o fluido do ouvido interno, que se desloca ao longo desta estrutura semelhante à concha, estimulando, ao fazer isto, milhares de pequenos sensores. São esses sensores que enviam mensagens ao cérebro. Então, esse vídeo, na real, era pra gente ter visto no começo. Era para dar uma revisada nas ondas sonoras, né, nas ondas mecânicas. Mas voltando aqui pra gente falar de luz, lembrando, galera, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode perguntar, beleza? Sobre som, sobre luz, pode misturar os assuntos.
Então, alguns nomezinhos que são importantes para a gente. Corpos luminosos. Corpos luminosos são corpos que emitem a sua luz própria, beleza? São fontes primárias de luz. Vocês conseguem pensar num exemplo de algum corpo que emite luz? Que produz luz própria? O Sol, boa. O Sol é a nossa fonte aí principal, né? O planeta Terra é a principal fonte de luz, mas tem outras, né? Que mais? O Sol a gente chama de uma fonte de luz natural, beleza? Tem várias outras aí, né? O que você faz na sua casa quando... Como você ilumina a sua casa, né? Como você está iluminando o seu cômodo? A lâmpada, boa. E aí, quando acaba a energia elétrica, você acende uma vela, beleza? Então, várias coisas são fontes de luz. Basicamente, combustão, né, da química, tudo que está pegando fogo, emite luz. A vela, o isqueiro, o palito de fósforo, um pedaço de madeira pegando fogo, qualquer coisa dessas, se você chegar num quarto escuro, você vai iluminar. Porém, existem outras coisas aí também, né? Tem o LED, que utiliza energia elétrica para iluminar. Se você esquentar muito um pedaço de metal, ele também vai ficar incandescente, né? Vai começar a emitir luz. E outras fontes aí diferentes. Por exemplo, o vagalume. O vagalume é uma fonte também, né? Quando ele está aceso. E existem os corpos, a lanterna, boa. Existem os corpos iluminados. Os corpos iluminados são corpos que não produzem luz própria, mas que eles são iluminados, ou seja, eles recebem luz de uma outra fonte de luz. Então, por exemplo, aqui, ó, essa rosa, né? Ela vai receber a luz ali da lâmpada e vai refletir essa luz até o nosso olho, beleza? Então, todos os objetos que a gente enxerga são corpos iluminados. Lógico que você pode olhar para uma luz também e ver uma fonte de luz, beleza? Porém, a lógica que a gente usa para enxergar, né, é justamente essa reflexão aí. Mas, por exemplo, agora, vocês estão olhando a tela do seu celular, do seu computador, né? Você acha que isso está refletindo a luz ou está produzindo luz? É um corpo iluminado ou é um corpo luminoso? Iluminado, você pode fazer um teste que é o seguinte: se você apagar todas as fontes de luzes que você tem e ele é iluminado, você não deveria ver ele, porque se não está chegando luz, ele não vai refletir nenhuma luz. Porém, não é o que acontece, né? Os monitores, seja celular, computador, TV, qualquer coisa, são compostos por pequenas luzinhas, né? Os LEDs atualmente. E essas luzinhas, então, são sim fontes de luz. Então, o seu celular, o seu computador, o que você está olhando agora, ele é, na verdade, uma fonte de luz. A parte da tela, né? Lógico que a parte do plástico, do teclado, tudo que está em volta aí, não é uma fonte de luz, é um objeto iluminado, né? Beleza? Então, para a gente enxergar qualquer coisa, a gente precisa de luz. Há uma curiosidade que não é legal ter em mente aí para as provas e para a vida, é o tal do ano-luz. Quando a gente fala em ano-luz, a gente está falando do que exatamente? O ano-luz, ele é uma unidade de distância, beleza? Distância. Assim como metro, quilômetro, centímetro, milímetro, polegada, pés, ano-luz mede distância. A gente vai usar ele normalmente quando a gente fala em astronomia, porque um ano-luz é uma distância muito grande. É a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Ou seja, a luz é a maior velocidade da natureza, é o agente físico com maior velocidade. No vácuo é a maior velocidade ainda, né? Qualquer outro meio ele tem uma velocidade menor que o vácuo. Essa velocidade, só para vocês terem uma noção, não precisa lembrar esse valor, ela é constante e vale aproximadamente
3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou, se vocês preferirem, né, a gente pode falar que isso é 300 vezes 10 à sexta. É isso? 300 vezes 10 à sexta daria 300 milhões de quilômetros por hora, por segundo, desculpa, beleza? É uma velocidade muito grande. Então, um ano-luz seria mais ou menos aí 10 trilhões de quilômetros, beleza? Então, quando a gente fala, a NASA descobriu um planeta que está a 60 anos-luz da Terra, o que que isso significa? Que se viajar na velocidade da luz, você demoraria 60 anos para chegar lá. A gente não tem nenhuma espaçonave que viaje na velocidade da luz. As espaçonaves viajam bem abaixo disso. Então demoraria muito, muito, muito mais de 60 anos para chegar nesse lugar. E aí vem um fator limitante, né, da nossa corrida espacial, digamos assim, da nossa exploração espacial. Não vale a pena você mandar um astronauta para um lugar que seja tão longe. Por quê? Porque se demora 80, 60 anos a viagem, se o cara já tem uns 30 anos nas costas, que ainda é considerado novo para um astronauta, né? Já é pra caramba, né? Vai chegar lá o quê? Com 100 anos, com 90 anos, já não tem mais a mesma saúde para encarar esse desafio, né? E ainda tem toda a dificuldade de viver no espaço, em como se exercitar, manter o corpo, porque o nosso corpo ele é programado, né? Ele evoluiu para trabalhar na gravidade do planeta Terra. Então, quando a gente tira a gravidade, tudo muda, né? O nosso sangue está acostumado a descer, porque a gravidade puxa ele para baixo. No espaço, tudo é um pouco diferente. Então, agora vamos falar sobre os meios de propagação da luz, né? Os meios por onde a luz percorre. Objetos considerados opacos não permitem a passagem da luz. Então, por exemplo, minha camisa é um objeto opaco. Ela não permite que a luz passe. Então, você não consegue ver a luz que meu corpo está refletindo, porque a camisa não deixa essa luz chegar. Beleza? Então, basicamente, tudo que a gente vê com clareza são materiais opacos, são materiais que refletem a luz. Beleza? Por quê? Porque um material transparente, que seria o contrário do opaco, né, um material que permite a passagem da luz, por exemplo, o vidro, o ar que está aqui na nossa frente, ele permite que a luz passe por ele, então a gente não vê nada, a gente não vê nenhuma diferença. Beleza? O que a gente enxerga são materiais que refletem a luz, materiais que você não vê o outro lado. E tem os materiais translúcidos. Materiais translúcidos, eles vão permitir uma passagem parcial da luz. Você consegue ver um objeto que está atrás dele, porém sem tanta nitidez, não vai passar perfeitamente aí a luz por esse material. Então, por exemplo, aqui, ó, o transparente, beleza, enxerga o globo ali, que é uma beleza. O translúcido, mais ou menos, né? Passa a luz, mas não perfeitamente. E o material opaco, esse quadrinho azul aí não passa nada de luz. A gente não vê o globo do outro lado. Desculpa, galera. Vocês conseguem me dar exemplos de materiais transparentes, translúcidos e opaco? Vocês veem no dia a dia? Dá uma olhada assim, ó. Só aí onde vocês estão mesmo, em cima da mesa, do lado, assim, olha para um lado, para o outro, para o teto, para baixo. Vocês vão ver materiais. Falem aí se eles são transparentes, translúcidos ou opacos. Então, eu vou perguntar, ó. A capa do caderno é transparente, translúcido ou opaco? Opaca, no caso, né? Opaco, muito bem. O vidro da sua janela é transparente, translúcido ou opaco? Transparente. Boa. Normalmente a gente espera que o vidro seja transparente, né? Mas tem vidro que é translúcido, né?
uns vidros que você vê embaçado do outro lado. E se tiver aí uma camada de insufilme, alguma película em cima, aí pode até ser um vidro opaco, né? Ser um vidro escuro. Beleza, então vamos lá. Tem umas perguntinhas aí para vocês, ó. Existe algum meio, algum material que pode assumir mais de uma característica? Ou seja, será que existe algum material que pode ser opaco, translúcido, transparente, que ele pode ser horas opaco, horas translúcido, horas transparente, horas translúcido? Vocês conseguem pensar algum material que joga nos dois times aí? Que faz mais de um papel? Não? Tá, vamos lá então. A água. A água é transparente, translúcido ou opaco? Opaca. De momento eu não lembro. Tudo bem. Essa é uma reflexão difícil. E aí, a água é transparente, translúcida ou opaca? Transparente. Alguém acha diferente? Depende. Depende do que, Liza? Depende. Por exemplo, quando você põe um pouquinho de água no copo, ela é transparente, né? Você derrama um pouquinho de água na mesa. Você vê o outro lado dessa água. Ela é transparente. Beleza. Agora, quando você está dentro de uma piscina e tenta ver seu pé, sua mão, depende também de quão limpo tá essa água, né? Mas você tenta ver seu pé, sua mão dentro de uma piscina, ela já não é tão transparente, né? Ela é mais translúcida. E aí, se a gente pega, tipo, um oceano, né? Tem 100 metros de profundidade de água lá. Você consegue ver alguma coisa através do outro lado? Você já deixa de ver, né? Isso aí, então, vai virar um meio opaco, beleza? Então, depende. Não necessariamente é o material que vai definir se é opaco, translúcido ou transparente, né? Então, tipo, o vidro. Depende do vidro, de quanto vidro, a água, depende de água, de quanta água, beleza? Até mesmo se eu falar o tecido, né? Existem tecidos que são translúcidos, né? Que você consegue ver o outro lado aí de alguma maneira. E a próxima pergunta, então. Se um material é totalmente transparente, nós conseguimos enxergá-lo? Vocês acham que a gente consegue enxergar materiais transparentes? Um vidro bem limpinho, bem trabalhado, você consegue enxergar? Se vocês imaginarem um vidro sem borda, que eu quero dizer, né, um vidro infinito. Imagina que aqui tem uma parede de vidro que vai infinitamente para os lados e para cima. A gente não enxerga isso. O que a gente enxerga no caso do vidro é a borda dele, né? Porém, se isso fosse infinito e tivesse extremamente limpo, polido, bonitinho, a gente não enxergaria, beleza? Por isso que tantos animais batem a cara em paredes de vidro, né, em portas de vidro. Inclusive nós, seres humanos. Quantos vídeos tem na internet aí da galera dando uma testada na porta, né? Ou a pegadinha da internet, né, que as pessoas enrolam uma porta com aquele plástico filme e chama alguém, aí a pessoa não vê porque tá bem passada, né? E sim, embarana aí no plástico, né? Bate a cara aí no plástico. Então, a gente vai chamar
a ótica que a gente estuda de ótica geométrica, porque a gente vai encarar que a luz se propaga em linha reta. Eu já vou falar melhor disso. Essa ótica geométrica, ela vai apresentar para a gente três princípios: a independência dos raios, a reversibilidade e a propagação retilínea. Já vou falar de cada um deles aqui, ó. A independência dos raios diz o seguinte, que quando dois feixes de luz se cruzam, após o cruzamento, ela mantém as mesmas características. Então, quando você vai lá em uma festinha de 15 anos, sei lá, um casamento, que tem esse tipo de holofote aqui na pista de dança, né? Ó, esse é azul, esse é vermelho, esse é verde. Depois do cruzamento, esse aqui que é o vermelho vai chegar aqui no chão, ele vai continuar sendo vermelho. Esse carinha aqui é azul, quando ele chegar no chão, ele vai continuar sendo azul. E esse carinha aqui que é verde, quando ele chegar aqui no chão, ele vai continuar sendo verde, beleza? Então a luz, ela é independente, ela vai interagir, mas ela, após a interação, ela volta à mesma característica que ela tinha antes, beleza? Então, por exemplo, você está num quarto que tem a luz do teto, mas você brinca com uma lanterna, vai dar na mesma, né? A luz da lanterna vai continuar da mesma cor, vai continuar chegando no mesmo lugar. O que vai acontecer é que você vai ver a intensidade um pouco menor, porque já tem muita luz aí, né? Basicamente o fenômeno do Sol e das estrelas, né? Porque a gente não vê estrela de dia? Porque o Sol está perto, ele ilumina tanto mais que as outras estrelas, que a gente nem vê o brilho das outras estrelas. Porém, está chegando, beleza? Está chegando luz de outras estrelas também. Princípio da propagação retilínea. Em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta, beleza? Transparentes, a gente já viu, né, que permite que a luz passe. Homogêneo são meios que não mudam a sua densidade, meios que permanecem constante. Basicamente, quase todos que a gente interage aí no dia a dia são transparentes e homogêneos. Então aqui, ó, vocês conseguem ver bem, ó, a luz está sendo emitida, aqui ela reflete, né, tem um espelhinho, ó, olha que legal, ela viaja exatamente em linha reta, tá vendo? Ó? A luz não faz curva, beleza? Como a gente pode testar isso, né? Se você coloca a mão aí entre seus olhos e o monitor, você não vai ver a luz que está sendo emitida do monitor, porque a luz não vai fazer a curva de passar pela sua mão, né, e chegar no seu olho. Ela vai vir em linha reta do monitor para o seu olho, e se tem uma parede aqui no meio, sua mão, né, ela vai bater nessa parede, que é um meio opaco, e não vai chegar até o seu olho. Beleza? O último princípio é o princípio da reversibilidade. Então, a trajetória que um raio de luz descreve não depende do sentido de propagação, ou seja, não depende se é esse cara que está olhando esse ou se é esse que está olhando este aqui. Vamos pensar os dois casos separados. A luz vai fazer o mesmo caminho. Quando esse cara aqui é o que está olhando, o que, que acontece? A luz reflete nesse cidadãozinho aqui, né? Ela vem de alguma fonte, no caso que vamos imaginar que é o Sol. A luz reflete nesse cidadão, e aí a luz sai desse cidadão até o olho desse outro cara aqui, do cara 1. No segundo caso, quando é o da Toquinha que está olhando, a luz ilumina esse cidadão aqui, esse cidadão vai refletir a luz porque ele é um meio opaco, até que a luz chegue no olho do cara de Toquinha aqui. Beleza? Independente de qual caminho a luz está fazendo, independente de para onde a luz está indo, ela vai fazer o mesmo caminho. Traduzindo isso chulamente, né, para o dia a dia, é basicamente assim: tudo que a gente enxerga também pode enxergar a gente, beleza? Então, nesse exemplo aqui do carro, essa é a famosa momento constrangedor, né? Quando você bate o olho no espelho e você vê o olho de alguém, ou seja, alguém também está te olhando. Então, se você está no campo de visão dessa pessoa, você também consegue ver ela, beleza? Porque a luz vai fazer o mesmo caminho na ida e na volta. Então, vocês acham que a gente pode enxergar a luz? A gente enxerga a luz?
Sim, a gente enxerga a luz desde que ela esteja chegando ao nosso olho, né? Se você acende um laser, qual que é a diferença do laser da lanterna? A lanterna, ela vai iluminar para todos os lados. Ela vai produzir um feixe que sai para todos os lados. O laser não, ele manda um feixe que viaja apenas naquela linha do laser ali. Então, se eu acendo um laser aqui, ó, pá, na minha frente, e a luz passa aqui na frente do meu olho, eu vou enxergar essa luz? Não, não vou. Eu vou enxergar só onde a luz está batendo lá, né? Só o objeto que essa luz está iluminando. E aí isso reflete no nosso olho. Então você enxerga, por exemplo, a pontinha do laser na parede, beleza? Porque o laser está iluminando aquela região da parede e refletindo isso no seu olho. Porém, se eu jogar o laser direto no seu olho, aí sim você enxerga, né? Inclusive é forte demais essa luz, pode até causar problemas aí na saúde do seu olho. Mas então a gente enxerga a luz desde que ela atinja o nosso olho, mais precisamente a nossa retina, beleza? Então aqui, ó, só para a gente ter uma noção melhor aí de como funciona o olho, basicamente a luz está iluminando aqui esse objeto, a rosa, a luz que ela reflete vai entrar aqui pelo nosso olho, né? Essa partezinha aqui, ó, esse buraco, é o que a gente chama de pupila, beleza? Que é a bolinha preta de dentro do nosso olho aí. A pupila serve para controlar a intensidade da luz. Ela vai dilatar, né, aumentar ou contrair, diminuir, para entrar mais ou menos luz no nosso olho, para que a gente consiga ver com nitidez. Aqui a gente tem o cristalino, que é como se fosse uma lente, é uma bolinha, um líquido, uma geleia, para ajustar o foco aí, beleza? Do nosso olho. E aqui atrás, ó, toda essa região é a nossa retina. A nossa retina é onde a luz vai sensibilizar, a luz vai causar aí um efeito nela, virando um impulso elétrico. Então imagina que cada célula da nossa retina, eu gosto de pensar assim, é como se fosse aqueles brinquedos de parque que você bate com o martelo e sobe a bolinha mostrando quantos pontos você fez com a sua força. Eu gosto de pensar assim, cada região, então, da nossa visão está atingindo nossa retina e produzindo uma força daquela, né? Possui um tanto de ponto, beleza? E aí a nossa retina vai mandar isso através aqui do nervo óptico como um sinal elétrico para o nosso cérebro conseguir interpretar isso daí, beleza? Uma coisa legal, ó, é que a gente vê a imagem invertida e o nosso cérebro que vai fazer a desinversão da imagem para a gente ver o mundo corretamente. Por que que a gente vê invertido? A luz não propaga em linha reta, então a luz que está batendo aqui na ponta na parte de cima da minha flor vai vir aqui, ó, em linha reta e vai atingir aqui embaixo. E a luz que está sendo refletida aqui embaixo vai vir em linha reta e vai atingir aqui em cima. Se eu pegar um ponto aqui do meio, né, a luz que atinge aqui, ó, ela vem em linha reta e vai atingir aqui no meio também, porém sempre fazendo esse lance de ficar invertido, beleza? E aí o nosso cérebro que faz essa desinversão aí. 10:10 já. Tem algumas coisas aí que eu preciso falar. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês e aí a gente conversa o resto na aula que vem, para não ficar muito extenso. Rapidinho, ó, 15 segundos. Presta atenção e aí a gente só conversa um pouquinho e eu explico na aula que vem. Então, o que está acontecendo aqui nesse jogo de luz, né? Os objetos, ao serem iluminados pela luz branca, tem essas cores aí que a gente está vendo. A menininha, aqui nos botõezinhos, ó, ela vai apagar a luz branca e acender uma luz de outra cor. Então, por exemplo, ó, acender uma luz azul. Vocês conseguem ver que os objetos mudaram de cor? Por exemplo, isso aqui está azul, isso aqui está preto.
Aí continua laranja, beleza, ó, mas os cones ficaram todos pretos. E sendo que, na verdade, eles eram um tiquinho diferente. Opa, mais um pouquinho para trás, ó. Tá vendo como, né? Opa. Olha a cor que os cones tinham, ó. Oh, caramba, que difícil pausar no momento certo. Ó, olha a cor que os cones tinham, tá vendo? Azul, vermelho, amarelo e verde. Depois que ela acende uma luz azul, ó, parece que é preto, 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 azul. Aqui fica azul também, né, ó. Beleza? Aí ela vai acender uma luz verde. Olha a diferença agora, né? Esse carinha aqui a gente vê vermelho, aqui a gente vê amarelo, amarelo, verde, beleza? Ó, os números também, ó, a gente não vê isso aqui azul. E aí, quando ela acende uma luz vermelha, olha que doideira, né? A gente vê esse aqui preto, esse aqui meio preto, isso aqui a gente vê basicamente tudo vermelho, né? Ó, tudo de uma cor só, tá vendo? Ó, tudo vermelho. Aí a luz amarela e aí ela volta para a luz branca, tá vendo? E aí eu vou deixar vocês pensando, não vou falar sobre isso. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, né? De por que isso acontece, o que que tem por trás disso daí. Vocês têm alguma ideia? Vocês acham que as cores que a gente enxerga depende do objeto, depende da luz? Eu vou deixar vocês pensando nisso e respondo semana que vem, pode ser? Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida? Comentários? Tá tudo tranquilo? Vou encerrando a nossa aula, então. Tranquilo? Beleza, então a gente viu, né, principais características, galera, que vocês têm que lembrar, né, que mesmo o som sendo uma luz e a onda também sendo uma luz, elas são muito diferentes. O som é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar, ele vibra as coisas. A luz já é uma onda eletromagnética, né? Ela altera o campo elétrico e magnético e sensibiliza a nossa retina. Então, show. Na aula que vem a gente conversa mais sobre isso aí. Luz é uma coisa muito legal na natureza, galera. Belezinha, então? Então, tenham uma boa semana.